Salve, beleza? Vamos falar sobre dividendos? Vamos construir aqui uma carteira de dividendos, tá? Um exemplo, um estudo de caso, para a gente ver qual é o efeito que você tem de investir mês a mês com frequência, independente do preço, tá? Eu trouxe um estudo para a gente fazer isso e ver qual é o comportamento da nossa renda ao longo do tempo. Então a gente vai ver o que são dividendos, como a gente pode construir essa carteira de dividendos, será que faz sentido a gente fazer isso? E também me deixa aqui nos comentários se você investe com esse tipo de estratégia, se você quer começar a investir, ou se você já investe também, né? Me deixa aqui nos comentários qual que é a ação que mais te paga dividendos na sua carteira hoje, beleza? Bom, meu nome é Fernando Cunha, eu sou especialista em investimentos e esse aqui é o canal Valorize. Aqui eu falo sobre investimentos, construção de carteira para o longo prazo, como você constrói a sua carteira e investe aí de uma maneira mais tranquila para o longo prazo, beleza? Se você tiver interesse em saber mais aqui sobre meu treinamento, também primeiro link aqui na descrição, beleza? Bom, vamos falar sobre dividendos, tá? Qual que é a ideia da gente investir com uma carteira focada em dividendos? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que são dividendos. O dividendo em si, ele é uma parcela do lucro da empresa que é distribuída para você, que é acionista. Então você vai lá, através da bolsa de valores, compra uma ação e quando a empresa distribui lucro, ela vai distribuir lá, por exemplo, 50 centavos por ação. Ela vai distribuir 50 centavos do lucro por ação. Se você tem uma ação, você vai ganhar 50 centavos. Então, esse é o princípio. Então, o intuito de você investir para receber dividendos é você construir uma carteira e ir acumulando ações. Quanto mais ações você tiver, maior vai ser o retorno que você vai ter, maior vai ser o dividendo que você vai receber ali no final do dia, beleza? Então, tem empresas que pagam dividendos semestralmente, trimestralmente, né? Ou assim, tem empresas que pagam até mensalmente, tá? Então a ideia de construir uma carteira de dividendos é para gerar renda, tá bom? Bom, então qual que é primeira coisa que a gente pensa, ou primeira coisa que muita gente pensa, né, quando vê dividendos, tá? Muita gente opta por ver quanto ela está pagando em relação ao preço, né? Então muita gente faz esse tipo de raciocínio, vai até um site onde você tem essas informações da ação e busca lá aquelas ações que estão pagando o maior dividend yield, né? É o retorno da ação em relação ao preço que ela está sendo negociado hoje. Então muita gente vai o quê? Busca um site e através desse site busca lá a primeira coluna, né? Que é a primeira coluna que a gente tem aqui, que é o DY, que é o Dividend Yield. Esse Dividend Yield, ele é o retorno que você recebe ao preço de hoje. Então, comprando uma ação, por exemplo, da Vale hoje, você teria 18% de dividend yield, só que isso é olhando para o passado, isso é o que já foi, o que já aconteceu. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter para investir com esse tipo de estratégia é não olhar o dividend yield passado, o retorno passado que você vai ter, que você teve, e achar que isso vai se repetir no futuro, tá bom? Então, primeira coisa, não faça esse tipo de análise, porque a gente pode não ter esse fluxo de renda vindo nos próximos anos, beleza? Então, eu trouxe aqui um estudo de caso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um estudo de caso de uma empresa que chama Taesa. É uma a transmissora de energia elétrica. O que é isso? É um grupo privado de transmissão de energia elétrica, ou seja, o trabalho da Taesa é exclusivamente a construção, a operação e a manutenção desses ativos de transmissão de energia. São mais de 11 mil quilômetros de linhas em operação, né? Então, você tem aqui um tipo de negócio que possui operações, né? Operações ao longo de vários e vários anos, contratos longos de transmissão de energia e tem uma previsibilidade grande, né? Uma previsibilidade grande de receitas. Então, a empresa dessa forma consegue distribuir historicamente, né? Tende a distribuir cerca aí, hoje, no caso da Taesa, próximo de 90% dos lucros, ela consegue distribuir através de dividendos, tá? E um recado importante, tá? Isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, eu trouxe apenas um estudo de caso e usei a Taesa aqui como exemplo, beleza? Então, se você for fazer os seus investimentos, opte por investir com consciência, né? Estude a empresa, vê se ela faz sentido para você e é isso que a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? No estudo de caso, tomando como exemplo a Taesa. Então, dito isso, a Taesa, né, empresa de energia elétrica, primeira coisa que a gente pode utilizar aqui como forma de investir é olhar
alguns múltiplos, né? Muita gente utiliza essa análise através de múltiplos, que é uma análise bem simples, uma análise comparativa. Você pode pegar empresas do mesmo setor de transmissão de energia e utilizar esses múltiplos. Por exemplo, o primeiro deles que eu mencionei aqui é o dividend yield, né? Aqui a gente vê que é 9,68%. E você consegue ver aqui o histórico, né? Qual é o histórico de dividend yield ao longo do tempo? A gente tem aqui uma média de 10%, né? O dividend yield hoje é 9,62%, isso sempre olhando para o passado, tá? Então, lembrando, o dividend yield, ele é o que? É utilizado para relacionar o preço do que foi pago de proventos, de dividendos, juros sobre capital próprio da companhia, em relação aos preços que elas estão sendo divulgados hoje, estão sendo negociados hoje da empresa, tá? Então, toma cuidado para não levar isso como uma métrica absoluta, tá? Os indicadores são mais para a gente ter uma noção comparativa e olhando muito para o passado. A gente pode ter múltiplos também olhando para o futuro, mas a gente aqui utiliza, nesse caso, nesse site aqui, olhando para o passado, beleza? Em relação aqui ao PL, a gente também tem um PL de 6,16 e a gente consegue também ter uma ideia do que é isso, tá? É um mercado, quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros dessa empresa, tá? E a gente consegue também ver aqui qual que é o PL, ou seja, quanto tempo essa empresa vai me devolver os investimentos que eu estou fazendo nela. Então, uma média de 7 anos. O investimento que você está fazendo na Taesa hoje, tá? Ele vai te retornar em uma média de 7 anos os investimentos que você está fazendo, beleza? Bom, esses tem vários indicadores, tá? Em relação à dívida, em relação a endividamento, são importantes da gente observar, tá? Se você quer saber algum indicador desse, quer que eu analise com mais detalhe, deixa aqui para mim na descrição, que a gente faz um detalhamento aqui e vai a fundo, tá? Mas a ideia aqui hoje é dar uma olhada mais na estratégia de dividendos, tá? Será que faz sentido? E tendo isso em mente, o que a gente pode observar? O lucro líquido, que é em função do lucro que a empresa tem, que no final do dia ela vai distribuir os dividendos. Então aqui a gente vê uma lucratividade constante aqui de 2013 até ali meados de 2017, 2018, um lucro, né, nessa linha laranja aqui, bem constante. E em 2019 a gente teve aqui um aumento do lucro mais expressivo. Então, com base no lucro, se é uma empresa que não distribui, não tem lucro, né, não tem como ela distribuir dividendos, né, fica insustentável fazer esse tipo de estratégia, né? Então, com base nisso, a gente agora vai dar uma olhada nos dividendos que foram anuais. E uma coisa que a gente precisa observar também, lembra que a gente colocou aqui no início, as empresas que têm o maior dividend yield em ordem, né? Das maiores para as menores. Então, se você observar uma empresa que você não está no teu radar e você viu um dividend yield muito alto, dá uma olhada se esse dividend yield não foi algo extraordinário, foi algo não recorrente. Então, a gente vê aqui uma constância do dividendo, né? Crescente aqui, ó, né? Crescente, ela sobe e desce, tem um sobe e desce aqui, e aqui você teve um dividendo mais alto. Às vezes, quando você observa empresas que não estavam no teu radar, esse dividend yield aqui muito elevado pode ser algo extraordinário. Então, você acha que esse dividendo que foi distribuído pela empresa naquele ano tende a se repetir? Pode ser que não, tá? Então, observa se não foi um fato não recorrente de distribuição. Beleza? Então, dado esse tipo de observação, tá? Essas análises, eu trouxe aqui, eu peguei as cotações da Taesa de 2012, tá? Lá de janeiro de 2012 até a data atual, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Vamos colocar aqui R$200 por semana, tá? Vamos simular aqui como se você tivesse comprado R$200 de Taesa todas as semanas, tá bom? E aí você teria uma quantidade de ações que você comprou, tá? Então, você vai fazer isso toda semana, tá? Você vai investir ali aproximadamente R$800 por mês, tá? Então, fazendo isso recorrentemente, independente do preço, toda semana você vai e compra R$200. E aí você vai comprar quantidades de ações diferentes, né? Porque os preços vão variando. Aqui, ó, você vai comprar, na primeira semana, você vai comprar 16 ações. E aqui o preço subiu, você vai comprar 15 e assim por diante, tá? Então, eu vou manter esses R$200 aqui fixo, tá? Não vou mexer na quantidade de valor mensal, ou melhor, semanal, que você vai comprar dessas ações e vamos ver qual que vai ser o resultado disso no final do dia. É só um estudo de caso para a gente ter uma noção do que acontece ao longo do tempo, né? Então, vamos descer aqui na tabela e a gente vai ver o que aconteceu depois
10 anos investindo semanalmente ali R$ 200, né? Obviamente que eu não fiz nenhuma correção, tá, de valor, mas valor fixo, só para a gente ter uma noção. Tá? Você teria investido aproximadamente R$ 109.000 aqui no final do dia. Tá? E aí é quando a gente consegue observar nessa tabela, né, quanto você acumulou de ações anualmente, tá? E também aqui o total de ações que você terminou em 2022, né, até o momento. E esse aqui seria o dividendo que você receberia por ano. Então veja que no primeiro ano, investindo R$ 200 por semana, ou seja, aproximadamente R$ 1.800 por mês, você já teria no primeiro ano quase que o valor que você aporta mensalmente de dividendos naquele ano. Então, no primeiro ano, você recebeu 850. Então, imagina que você pega esse valor e vai investindo em várias empresas. Esse aqui é só um exemplo de uma empresa. Então, não é nem adequado que você faça isso com uma única empresa, mas que você monte uma carteira com vários tipos de empresas, de vários segmentos, de vários setores, e utilize essa mesma estratégia, olhando para os fundamentos da empresa, né, empresas que são constantes em pagamentos de dividendos, são empresas sólidas e que podem ter tem uma política de dividendos, né, de distribuição de dividendos, beleza? Então você já vê que no segundo ano você já recebeu R$ 2.000. Então você teve ano aqui que você recebeu R$ 20.000. Aqui no mês de 2020, no ano de 2020, você recebeu R$ 13.000, ou seja, quase R$ 1.000 por mês. Tá bom? Então aqui você vê que com o investimento ao longo do tempo, você já está recebendo, por exemplo, hoje um salário mínimo praticamente, né? Você já está recebendo praticamente mais de R$ 12.000 por ano ou R$ 1.000 por mês ali só de dividendos, tá? E aqui é o gráfico de como é que ficou isso, né? Ao longo do tempo, você vê em vermelho o total, né, de ações que você foi acumulando, né, ao longo do tempo, esse vermelhinho, e em amarelo os dividendos ano a ano, os dividendos crescendo. Aqui eles oscilaram, né? Você vê que eles oscilaram um pouco, tá? Ó, para cima e para baixo, mas você teve esses dividendos crescendo, né, de forma crescente. Então, qual que é a ideia que a gente tem que observar aqui, né? O investimento constante, né, independente do preço, você vê que ele dá resultado ao longo do tempo. Agora imagina se a gente investe um valor crescente. Aí você me diz, pô, Fernando, não tenho R$ 800 para investir por mês. Beleza, então você começa com aquilo que você pode. Começa com 200, né? Depois, no ano seguinte, você consegue aumentar para 500. Enfim, você vai aumentando conforme você vai progredindo na sua carreira e vai ter ajustando as suas contas, as suas finanças, o seu orçamento, para que sobre mais dinheiro, né, para que você seja promovido e invista cada vez mais dinheiro. Então imagina qual seria o resultado aqui, né, se você fizesse um ajuste desse dividendo ao longo do tempo também e não colocasse só R$ 200 por semana, tá? Então, imagina qual é o tamanho do potencial que você vai ter. Tá? Se você quiser que eu traga esse vídeo aqui com outra empresa, né, qual seria o cenário que aconteceria com outra empresa, deixa aqui para mim nos comentários. E também, quem sabe eu traga esse ajuste, né? Esse ajuste nos dividendos. Por exemplo, você pode colocar uma taxa de crescimento dos seus dividendos em cima da inflação. Se a inflação do período foi aproximadamente 8, 10%, você pode no ano seguinte tentar ajustar o seu aporte pela inflação, para que você consiga manter sempre uma proporção daquele valor investido. Se você tinha R$ 200, teve uma inflação de 10%, você ajusta esse valor no próximo ano para ficar aportando junto com a inflação. E se você conseguir subir esse valor de aporte, melhor ainda, né? Você vai ter ali um resultado muito maior. Então, o objetivo de investir em dividendos, né, investir em ações que pagam dividendos, não seria o patrimônio acumulado em si. Né? O princípio aqui é você acumular ações, né? Acumular uma quantidade grande de ações, porque é em função da quantidade que você tem que você vai receber os dividendos. Tá? Então, não foca muito no patrimônio, e sim na quantidade de ações que você tem, que você está acumulando ao longo do tempo. Tá? Então, a gente tem aqui algumas métricas, tá, para você fazer esse tipo de investimento. Muita gente usa uma margem de segurança, né, que a gente fala, por exemplo, de 6%, 5%, 4%. Então, você consegue fazer um cálculo do preço que você vai pagar nessa ação
para que ela te entregue um retorno de 6%, por exemplo. Então você pode utilizar esse tipo de estratégia. Eu posso trazer aqui mais no canal de como é que você pode estruturar essa estratégia. Deixa aqui para mim nos comentários que a gente traz um estudo de caso de outras empresas utilizando essa estratégia ao longo do tempo, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Me segue lá no Instagram também, o arroba aqui é Fernando Valorize, me manda uma mensagem por lá, me manda suas dúvidas que a gente vai batendo um papo, trocando ideia, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!